Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Engenharia Ponto Social. Hoje, com vocês, como sempre, o Ramon, e desejo falar a respeito da matéria de hoje, a respeito de farinha de rochas para cobertura em sementes. Porém, desejo fazer uma pequena introdução a respeito de o que são as farinhas de rocha, né? Então, as farinhas de rocha são um pó muito fino que se obtém a partir de um processo de trituração das rochas. Estas se têm convertido em um insumo muito importante na produção agroecológica por seu amplo conteúdo de minerais que contribuem a uma boa nutrição do solo e das plantas. Existem na natureza diferentes tipos de rochas, entre elas a rocha fosfita, que contém até 94 minerais, a calcita, que contém até 52 minerais, a perlita, que contém até 72 minerais, o balastro ou cascalho, o qual contém até 68 minerais. Ao obter essa diversidade de minerais nas farinhas de rochas, se brinda um maior alimento às plantas, comparado com os fertilizantes de síntese química, que em geral só aportam nitrogênio, fósforo e potássio. Estes, a sua vez, acabam com a vida dos micro-organismos do solo e são muito onerosos, né? E generam alta dependência. Os minerais contidos nas farinhas de rocha são processados biologicamente pela ação dos micro-organismos do solo, provocando uma lenta e permanente liberação de nutrientes que são assimilados pelas plantas e os proporcionam uma maior resistência a enfermedades, a doenças e insetos. Praga. Vamos para que benefícios podem brindar as farinhas de rochas. Entre outros, lograr que sejam considerados como alimentos ou forragens sadios e dessa maneira prevenir as epidemias e doenças. Provê uma lenta liberação natural de elementos e traças de minerais. Rebalanceia o pH do solo. Incrementa o crescimento de micro-organismos e a atividade das minhocas. Prevém da erosão do solo. Incrementa a resistência a insetos, pragas, geadas e secas. Produz safras mais nutritivas. Aumenta o sabor dos frutos. Diminui a dependência de fertilizantes, fungicidas e herbicidas. Segundo estudos, logra incrementar a produção até 80% na agricultura. Aumenta a capacidade de retenção de umidade dos solos ao melhorar a estrutura física destes. Aumenta a resistência das plantas a mudanças bruscas das condições ambientais, como geadas e secas. Melhora a estrutura das plantas, tornando-as mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Através dos anos, se vamos a trabalhar com farinha de rochas, vamos ver que demora muito para uma rocha se decompor, né? Ou seja, que para 1 centímetro de solo podemos demorar 300, 400, 800 anos para conseguir 1 centímetro de solo através da composição das rochas, né? Na forma natural. Com a utilização da farinha de rochas, os agricultores ou produtores podem recuperar solos desmineralizados em muito curto prazo de tempo, né? A princípio, em Centroamérica e México, se estão utilizando com sucesso aplicações de 3 toneladas por hectare, mais adição de adubos orgânicos como bocachi para fortificar mais rapidamente os solos. A farinha de rocha podemos obtê-la também através de essas empresas que cortam os granitos, as pedras para decoração. Sempre tem aquele pó sobrante, né, do corte, é bastante. Então, isso aí pode ser aproveitado conversando com as pessoas que tem essas empresas, e às vezes eu tenho conseguido de graça pequenas quantidades, porém às vezes me falam, oh, pode levar 2 toneladas e tal, que até um favor para eles, porque não sabem que
eles têm que dar um final a isso, né? Então, é uma maneira viável para eles obsequiar essa farinha. Vale mencionar que se puder misturar de 2, 3 ou 4 produtos de rochas diferentes, melhora a riqueza, né, daquela farinha. Bom, como estava falando ao início, a matéria de hoje fala a respeito de revestimento de sementes com farinha de rocha. Isto com o intuito de fazer com que a semente, ao germinar, e já sabemos que tem aquela reserva já intrínseca na semente. Porém, chega um momento que essa reserva termina e a plantinha nova precisa de nutrientes já retirados do solo. E que coisa melhor que já obtê-los praticamente logo na saída de sua dormência, né, de seu início de vida. Então, a prática aqui em si é aprender a fazer com que podamos revestir essa semente. Existem várias maneiras de revesti-la. Por exemplo, aqui eu coloquei nessa água uma quantidade de açúcar mascavo e agora o que eu vou fazer é molhar essas sementes e a seguir esta aqui é farinha de rocha, consegui numa empresa de corte de pedra e aí então eu, com a ajuda de uma peneirinha, aí eu já, por dizer assim, já revesti essa semente, né? Então espero elas secarem. Espero elas secarem. Posso guardar, como normalmente os produtores guardam, em garrafas PET ou tambores, e ela pode durar guardada igual um ano ou mais. Ou então apenas espero secar e a seguir planto. Podem ser também, assim da mesma maneira como essa semente de feijão, no caso, também podemos revestir semente de tomate, e enfim, todo tipo de sementes, desde bem pequenininhas até maiores. Então vamos fazer a mesma coisa vamos demonstrar com a batata. A batata já, uma vez que fica enxuta, pode ser perfeitamente plantada ou então guardada. Ela fica protegida assim de doenças e de pragas. Desejo comentar também, aqui como vocês veem, tem essa sábila, e vou proceder a mostrar como podemos fazer para aproveitá-la para fazer uma cobertura, usá-la como aderente, né, nas sementes. Com a ajuda de uma colher, retiramos a parte gelatinosa. Podemos perfeitamente prosseguir a
misturar esto com as sementes e depois verter com a farinha em cima das sementes. Porém, uma maneira de aumentar a quantidade desse colante é ir no liquidificador com uma quantidade de água, liquidificar e aí sim já vir e revestir banhar a semente, por assim dizer, e a seguir utilizar a farinha de rocha. Uma ideia que gostaria de comentar é: os produtores com grandes quantidades de semente podem perfeitamente fazer uso de um pulverizador costal, molham o material, as sementes, já seja com água com melado ou então com o colante de sábila. Também pode ser com aquela palma. A palma se corta em pedacinhos, se coloca a ferver e depois já serve também como excelente colante e tudo biodegradável. Também pode ser utilizado este borrifador pequeno e aí borrifa, e depois a seguir passa a farinha e é pronto, está já protegida, coberta com a farinha de rocha as nossas sementes. Gostaria também de mencionar, vocês veem aqui 3 tipos de milho diferentes e cabe dizer que na América Central, no México, ainda se conservam muitas sementes crioulas em mãos dos produtores. Por causa disso, às vezes certos amigos me perguntam que como que são essas, por que razão essas. Então, eu acredito que seja porque eles sempre se preocuparam por guardar aquelas sementes e manter essas sementes para seus plantios, né, daqueles muitas variedades de comidas típicas daquelas regiões. E acredito que aqui no Brasil deva ter muitas regiões ainda que tenha, apenas como esse país é tão grande. Porém, eu convido aos produtores que ainda possuem consigo essas sementes variadas de milhos crioulos, que parabenizo antes que tudo, que eles mantenham essa tradição de guardá-las e continuar a multiplicá-las. E também seria uma ideia de que com seus amigos troquem sementes e tal, para manter e quem sabe até aumentar o banco genético dessas sementes crioulas, que são parte da riqueza dos produtores. Bom, pessoal, por hoje é isso. Sempre peço que se inscrevam no canal Engenharia.social e, se gostarem da matéria, um like. Apenas também para concluir, estava querendo comentar que para os produtores que nas suas propriedades têm essa planta de sábila ou então aquela palma, perfeitamente podem fazer, conforme as seus plantios e suas áreas de plantio, valga a redundância, determinadas quantidades com este produto que tem validade de 1 ano para mais. É um excelente colante e de muito baixo custo de produção. Por hoje é só. Obrigado.